Pessoal, retornando ao nosso quarto e último vídeo, eu decidi pegar a Base Nacional Comum Curricular para ratificar a nossa linha de raciocínio. Então, nela diz o seguinte: no ensino fundamental, em relação às formas, espera-se que os alunos indiquem características das formas geométricas tridimensionais e bidimensionais, que eu já falei no vídeo anterior, que as figuras tridimensionais possuem largura, comprimento e altura, e as bidimensionais comprimento e largura. Associem figuras espaciais e suas planificações e vice-versa. As planificações podemos dizer que são as figuras bidimensionais e as espaciais são as figuras tridimensionais, tá bom? Uma figura planificada é aquela que a gente vê desenhada num papel. A figura tridimensional, a figura espacial, é aquela que a gente consegue verificar um volume nela, tá? Por exemplo, o desenho de um quadrado, ele é uma figura planificada. O desenho de um cubo, tá? É uma figura espacial. Podemos também, espera-se também que nomeiem e comparem polígonos por meio de propriedades relativas aos lados, vértices e ângulos. O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da manipulação de representação das figuras geométricas planas em quadriculados ou no plano cartesiano, ou até mesmo com o uso de softwares de geometria dinâmica. A simetria também é algo muito importante e vejam que interessante, ela já é trabalhada nos anos iniciais e lá no 7º ano ela é trabalhada de novo. E eu digo isso com propriedade de causa para vocês. Primeiro, eu sou professor de matemática. Segundo, eu estava trabalhando no 7º ano com crianças de 11, 12 anos. E lá no 7º ano, que é a antiga 6ª série, eu trabalhei simetria, eixo de simetria, se as partes tornaram simétricas ou não a partir de um eixo de simetria. Agora, muitos alunos conseguiram desenvolver as habilidades requeridas naquele momento, alguns alunos não. Por quê? Porque eles vieram com defasagem dos anos iniciais. Qual foi o meu papel enquanto professor de 7º ano? Eu tive que retomar tudo isso. E hoje é o que eu falo para os meus professores no processo de formação, né? no meu papel de coordenador pedagógico. Eu trabalho com os meus professores de tal forma que eles entendam, primeiramente, o que é uma simetria, o que é um eixo de simetria, o que são partes a partir de um eixo de simetria e o como elas ficaram, se elas ficaram simétricas ou não. Olha lá, num outro parágrafo da BNCC. No ensino fundamental, anos finais, aí no caso já é dos anos finais, né? Não tem tanta relação para vocês. Aí eles colocam num outro parágrafo para nós terminarmos. Assim, a geometria não pode ficar reduzida à mera ampliação de fórmulas de cálculo de área e de volume, nem à aplicação numérica imediata de teoremas sobre relações de proporcionalidade em situações relativas a feixes de retas paralelas cortadas por retas secantes ou de teorema de Pitágoras. A geometria precisa ser construída, a geometria precisa ser feita e a geometria precisa ser desenvolvida pelo professor em sala de aula, de tal forma que deixe o aluno ser protagonista desse conhecimento no que se refere ao uso de materiais manipuláveis, ao uso de estratégias pessoais e também do lúdico em sala de aula. No momento certo, nós vamos tornar tudo isso científico. No momento certo, nós vamos teorizar tudo isso. Mas o professor, o pedagogo, tem um papel importantíssimo no ensino da matemática nos anos iniciais. Além de ele saber matemática, ele precisa fazer uso desse conhecimento matemático junto com o lúdico, para mostrar aquilo que a criança tem, para ele dar continuidade na especificidade da geometria, tá bom? Então, para essa aula, é a explicação da aula passada. Eu quero que vocês aprimorem os registros reflexivos de vocês com base nos 4 vídeos que eu estou disponibilizando. E na próxima aula a gente volta a conversar, tá bom? Qualquer dúvida estou à disposição, vocês podem me mandar e-mail. Claro que às vezes eu demoro um pouco para responder, porque a dinâmica é outra, todos vocês sabem, assim como vocês estão com muito trabalho, nós professores também estamos. Mas com certeza responderei com muito prazer, tá bom? Desejo beijos e abraços para todos. Até mais.